sempre alerta para servir. Sou a chefe Natália de Oliveira. Fui a segunda chefe regional de Benguela. Depois, quando Benguela começou a primeira junta, tínhamos como chefe regional a irmã Furtado, eu era adjunta. Quando a irmã Furtado sai em 1996, em março, aos 20 de julho de 1996, eu assumo a região e trabalhei 3 mandatos em Benguela. E também fui chefe nacional adjunta, trabalhei 2 mandatos na nacional. Quando, em 1975, como todos sabemos, o escotismo foi banido, quando nos libertamos do jogo colonial, e o escotismo foi banido, pois todos os movimentos que tinham cunho colonial, ou seja, que tinham cunho religioso, não podiam trabalhar. E o escotismo foi um deles. Porém, quando houve os acordos de Bicesse, o escotismo renasce. Renasce porque os antigos escoteiros acharam por bem que era necessário que o escotismo voltasse, ou seja, renascesse em Angola, para resgatar os valores perdidos pela guerra. E Benguela começa a sua formação em setembro de 1991. Com a irmã Furtado, pois Dom Oscar manda buscar a irmã Furtado, que era escoteira, ou foi escoteira. Então era a pessoa mais indicada para iniciar os primeiros passos em Benguela. E foi a irmã Furtado, sim. E nós, em Benguela, o nosso CI, o primeiro CI, durou 1 ano e 4 meses. Se não, vejamos, começamos em setembro de 91, só em janeiro de 1993 a 31 de janeiro é que fizemos as primeiras promessas. Mas tudo isso porque, mesmo com a anuência de Dom Oscar, a irmã Furtado trabalhou o escotismo, mas fez uma base muito importante, que é a cultura da paz. Ele dizia que os nossos corações estavam muito desgastados, ou seja, os nossos corações precisavam de uma consciência de paz. Então, ele começou por nos nossos conteúdos de formação a cultura da paz, ou seja, educação para a paz mediante a reconciliação. E também introduziu a doutrina social da Igreja e os direitos humanos, entre outros conteúdos que vinham no momento, porque era importante termos um pilar, uma vez que estávamos lá, pessoas de vários, digamos, cada um com a sua forma de pensar e de estar. Então, era preciso unirmos-nos a um único pensamento. E foi assim que dizia Dom Oscar: vamos resgatar todos os valores perdidos, vamos resgatar os valores morais, espirituais, culturais e patrióticos. Já tínhamos perdido, claro. E assim, nós filiamos na AECA. Só que depois da promessa, o 31 de janeiro,
deparamos-nos com uma situação, claro, a nível nacional, que era importante fazermos apenas uma única associação, pois a equipa que veio ver ou visitar Angola, uma vez que estamos a aderir, seríamos um novo membro, claro, mas havia mudanças enquanto nós estivemos, digamos, fora do escotismo. Houve mudanças. Países havia que se apresentam nos encontros internacionais com vários grupos, a mesma bandeira, mas vários grupos. E então chegaram à conclusão de que o escotismo, uma vez que é um movimento da paz, é um movimento pacificador, a partir de um certo momento, as associações que mais tarde aderissem o movimento tinham que se organizar de tal forma que todos teriam uma única associação e, claro, com vários credos. Claro que para nós também foi um baque, claro, né? Nunca esperávamos isso, mas pronto, nós estávamos praticamente fora de todo o desenvolvimento que se operou enquanto estivemos fora. E claro, tivemos que obedecer. E lá até 1994 fez-se o caminhar, fez-se o processo de juntar todos nós. Eu particularmente participei, se não me engano, em um ou dois encontros com o Dom Oscar e a Junta Central, tudo isso para vermos como é que ia se proceder. E assim se fez. Nasce a EA. Porém, tivemos muitos desafios. Se na outrora tínhamos desafios quando aparecemos, muito mais quando reunimos os credos, que era a aceitação nas igrejas, foi muito difícil. Até quando fosse para fazer promessas, tínhamos que ir, para além de falar do escotismo como tal, tínhamos que explicar o porquê da junção dos credos. Foi um pouco difícil, principalmente quando aparecêssemos com a bandeira nacional dentro da igreja. Foi um grande desafio, mas que conseguimos ultrapassar. Dizer também no início, os desafios foram tantos que nós nem tínhamos tecido para fazer o fardamento. Dom Oscar, na sua amabilidade, no seu amor ao escotismo, conseguiu trazer algumas camisas para nós, umas camisas que pareciam ter de farda militar. E então tudo isso também foi um desafio. Nós queríamos o escotismo, então tínhamos que fazer o impossível para conseguir implantar o escotismo. Outro desafio que tivemos foram as insígnias. Durante muito tempo, Benguela usou insígnias que nós bordávamos. Ficávamos noites, dias a fio para bordar a insígnia da promessa. E também um dos grandes desafios foi mesmo a convivência com os outros credos. Mas conseguimos por quê? Porque a nossa superação foi em termos de termos a lei, os princípios e a nossa promessa, que nos diz que somos diferentes, mas somos iguais. Então,
Aí nós conseguimos superar e assim criamos a grande unidade em Benguela. Em Benguela, quando a Irmã Furtado esteve como chefe regional, conseguimos abrir 11 agrupamentos. E quando nós assumimos, abrimos mais 30, dos quais 7 são da IECA, eram da IECA, agora deve ter mais, um da IEBA, um quimbanguista e o outro do Exército de Salvação. Só que o Exército de Salvação não trabalhou porque formou apenas 3 dirigentes e durante muito tempo não conseguiram efetivos para começar a trabalhar. E a partir daí eles não trabalhavam, ou não trabalharam. E o número 93, que é o agrupamento 93, ficou muito tempo, enquanto estive lá, nunca trabalhou. Não sei era o número, mas nós continuamos a fazer o nosso escutismo. Benguela expandiu o escutismo a todos os municípios. Todos os municípios tinham escutismo. Quando eu saio, deixei 41 agrupamentos em pleno funcionamento. Os 31 anos que nós estamos, vamos agradecer a Deus, porque Ele foi o nosso guia em tudo. Nós conquistamos o nosso lugar ao sol. Pois os 31 anos que nós estamos, vamos agradecer a Deus, porque Ele foi o nosso guia em tudo. Nós conquistamos o nosso lugar ao sol. As pessoas olham para o nosso escutismo numa outra visão. Dizer que nós em Benguela, o nosso grupo, quando fizemos as promessas, nosso grupo éramos apenas 8 dirigentes, 13 caminheiros e 2 sêniores. Foi o primeiro grupo que a Irmã Furtado formou. E começamos a trabalhar, claro. Apenas Benguela só foi isso, foi esse número. Acredito que Luanda foi um pouco maior, mas é para dizer que éramos muito poucos para a missão que nos esperava. Nós em Benguela tivemos todos os desafios que tivemos, Dom Oscar sempre esteve ao nosso lado. Mandou vir muita literatura escutista, até varas Dom Oscar trazia, todo o material possível Dom Oscar trazia. Nós andamos de casa em casa até conseguirmos entrar na nossa sede definitiva. A sede atual, onde Benguela se encontra, foi sede dos escuteiros na era colonial. Hoje, agora pertence à EA. Portanto, os 31 anos foram anos de muito desafio. Mas tivemos marcos muito bons. Entre eles, o nosso reconhecimento da OME. Na conferência de Durban, conseguimos ser admitidos no movimento. Foi uma grande vitória. Nós, na nossa EA, conseguimos estar em todas as conferências, desde que nos confirmamos como escuteiros, fizemos o possível de estar em todas as conferências. Isso é muito bom.
Mas nós também aqui recebemos 2 conferências. 2004, Conferência da Zona, 2012, a Conferência Africana. Estamos em todas as províncias. Não me atrevo a falar nos municípios, mas em todas as províncias nós estamos. E temos o intercâmbio com todos os escuteiros do mundo, muito bom. Participamos em todos os jamboris, isso também. Ninguém nos tira, ou seja, nós vamos aos jamboris todos e isso é muito bom. Os nossos meninos conhecem praticamente quase todo mundo. Eu tenho uma chefe dentro de Benguela que nunca falta aos grandes jamboris, que é a chefe Minducha. Representa sempre Benguela, muito bom. E também dizer que na formação nós estamos bem, porque nós conseguimos implementar, administrar todos os cursos que a OMIE tem. Nós em Angola conseguimos ministrar. Logo, temos formadores qualificados. Temos diretor de formação e todos esses formadores, claro que sustentam e asseguram o movimento. Nos 100 anos nós participamos muito bem, levamos quase 100 pessoas entre os escuteiros e os dirigentes. E nesses encontros há sempre reuniões de países. E o nosso chefe da delegação, o chefe Sardinha, tinha que estar nessas reuniões. Como não podia estar, porque muitas vezes coincidiam, o chefe foi indicando outros dirigentes para irem. Eu fui indicada para ir nos países nórdicos. E quando apareci lá, a chefe que estava a fazer o trabalho, ou seja, a preletora, assim que me viu, disse: desculpa, a chefe de que país é? Disse: sou de Angola. Mandou parar tudo, a música e tudo aquilo que estava-se a fazer, e mandou bater palmas para Angola, porque, segundo ela, nós trabalhamos muito bem com a Unicef, nosso trabalho social é muito notório e que Angola ajudou na erradicação da polio em Angola. Claro, isso foi também uma emoção para mim, dizer que afinal nosso trabalho está sendo bem apreciado dentro e fora do país. Dizer também que a nível dos dirigentes que trabalharam a mais alto nível do escutismo, foram o chefe Rui e o chefe Kikas, que eu não sei se hoje tem mais gente, mas pronto, esses trabalharam representando a EA. Dizer que afinal nós fizemos bem o nosso papel, porque ainda tivemos membros da EA no alto nível da organização. E a melhor foi a medalha do chefe Sardinha, ou seja, a medalha elefante da África, que foi dado a um membro da EA. Chefe Sardinha, os meus parabéns, para dizer que a EA, afinal, tem feito o seu trabalho. E bem, na área social nós trabalhamos bem, porque nosso trabalho é notório, onde nós nos apresentamos
é sempre uma satisfação para quem nos convida e para nossas iniciativas, claro. Trabalhamos com a saúde, trabalhamos com os municípios, nas limpezas. A nível de Benguela, isso tudo é feito no nosso tempo, até nós, os mangás do Lubito, onde muita gente deita lixo, nós muitas vezes fomos lá e limpamos. Esse é um trabalho notório. E não só quando nós nos apresentamos para fazer um trabalho social, nós levamos alegria, levamos empatia. Isso é muito bom. Trabalhamos no início, muito tempo, trabalhamos com a UNAVEM, trabalhamos com as ONGs, e eles pediam-nos sempre, porque convidavam-nos, porque a nossa forma de estar, de pensar, de trabalhar e sem pedir nada, e fazer um trabalho bem feito, mesmo cansados, mas enquanto o trabalho não acabasse, nós estávamos lá a trabalhar com eles. Isso tudo foi muito bom. Por último, quando erradicamos a polio, a Unicef ficou muito contente conosco, claro. A Unicef e o mundo. Então, nós socialmente trabalhamos em grandes projetos que nós fizemos. Os projetos nunca param dentro do nosso movimento. Nesse momento, eu acompanho que estão a fazer a plantação de árvores a nível nacional. É muito bom. Falando da missão, a missão, causa ou seja, a missão, visão e causa, vamos dizer que eles estão sempre presentes em nossos programas, porque são conceitos estratégicos que servem como base na nossa organização. A missão serve como bússola para irmos buscar resultados esperados. Ou seja, o propósito da criação do movimento, o porquê que nós criamos esse movimento, o porquê que se criou esse movimento. São muitos objetivos, muitos, mas tudo vai desembocar na formação integral do jovem. Essa é a nossa missão. A nossa visão é ver em que posição nós estamos no mundo. Qual é a posição que nós ocupamos no mundo? Nós ocupamos a posição de tornar o mundo melhor. E a nossa causa são os princípios, portanto, são critérios de comportamento e atitudes para atingir a visão que nós implementamos no jovem. Ou seja, a visão que é a construção de um mundo melhor. Os jovens que estão no escotismo ou na escola escotista devem sentir-se realizados. Por quê? Porque enquanto indivíduos, eles têm um papel a desempenhar na sociedade, de forma a tornarem-se autônomos, solidários, responsáveis, comprometidos, pois carregam consigo um sistema de valores. Isso vai desembocar na educação para a vida. Isto vai refletir, ou seja, isto tudo reflete
reflete-se nos programas, nas atividades, em tudo que nós fizemos. Nós vamos fazê-lo de forma a educar o jovem para a vida. É aí onde sai a grande liderança. Nós queremos formar os nossos jovens a saberem liderar na sua vida, na sua casa, no serviço, com os colegas, onde estiverem, uma liderança participativa. Através do escutismo, os jovens criam e desenvolvem projetos. Porque o escutismo não é parado. O escutismo é uma grande inovação. Então, nesse caso, para dizer que nós estamos em todas as províncias, não me atrevo a dizer os municípios, mas em todas as províncias nós estamos, e dizer que fomos reconhecidos, ou seja, tornamos-nos membros da OME, foi uma grande vitória. Nós tivemos, pelo menos enquanto estive no ativo, nós tivemos 2 membros do Comitê Africano a trabalharem, ou seja, a nível internacional, nesse caso o chefe Rui e o chefe Kikas. Dizer que participamos em todas as conferências internacionais, isso é muito bom, mas também nós em Angola recebemos 2 conferências internacionais. De 2004, Conferência da Zona, e 2012, Conferência Africana. Também dizer que estamos na CICE. É muito bom. É muito bom isso tudo. Dizer também que o intercâmbio entre os escuteiros de todo o mundo é notório e que nós conseguimos formar, ou seja, temos formadores qualificados a todos os níveis. Dizer que os cursos da OME, Angola tem esses cursos todos, ou seja, tem implementado esses cursos todos, o que tem sustentado da melhor forma o nosso movimento. Participamos nos 100 anos de escutismo, isso também foi muito bom. E nesse encontro que tivemos, o nosso chefe da delegação era o chefe Sardinha, e como ele não podia estar em todos os encontros que se realizavam, porque nos grandes jamborees, os encontros realizam-se e temos que estar lá, falar de nós, falar do nosso movimento e participar para realmente ouvirmos e pronto. E também contribuirmos por aí. Mas como eu não podia estar em todas as reuniões ou em todos os encontros, o chefe foi delegando. Eu, como estive nos 100 anos, eu fui também delegada, ou seja, fui mandada, enviada pelo chefe Sardinha para responder pelos países, aos países nórdicos, ou seja, a reunião seria nos países nórdicos. Eu fui uma delas, fui lá enviada. E quando cheguei lá, a proletora olha para mim e diz: desculpa, a senhora, a chefe é de onde? De que país? Eu sou de Angola.
Pois ele ficou tão emocionado, mandou parar a música e tudo e disse, olha, vamos bater palmas, porque Angola faz um bom trabalho, trabalha com a Unicef e temos a notícia que Angola ajudou na erradicação da polio. Isso é um bom trabalho, os escuteiros devem ajudar a fazer. Então foi um momento que eu fiquei até bastante emocionada por saber que afinal nosso trabalho tem sido mesmo bem visto. Socialmente, Angola faz um bom trabalho social a nível do seu país, a nível do nosso país. Onde os escuteiros se apresentam, é sempre um momento relevante, que levam consigo todo um sistema de valores, a lei, os princípios, que estão sempre na nossa vida, claro. E a forma como nós nos apresentamos, tudo isso dá bastante confiança ao nosso trabalho. Porque a formação que nós demos aos nossos meninos é para imprimir caráter neles. Podem trazer o seu caráter padrão, mas o escutismo imprime, eles adquirem o caráter adquirido no escutismo, então tudo isso faz com que os meninos sejam um pouco diferentes dos outros em termos de educação, da entrega, do serviço. Então isso é socialmente muito bem visto. Quando iniciamos o escutismo, trabalhávamos muito com a UNAVEM, com as ONGs, porque eles viam em nós uma forma de estar diferente, nada se pedia, a nossa alegria, a nossa entrega, tudo isso motivava que essas organizações trabalhassem conosco. Claro, nós, no escutismo, socialmente, tudo fizemos para deixar o mundo um pouco melhor. E tudo que nós fizemos está à vista. Só não vê quem não quer. Neste momento, por exemplo, estão a plantar árvores a nível do país. Bem-aja, Junta Central. Falando dos 2025, sobre a missão, visão e causa, claro, a missão, a visão e a causa são os conceitos estratégicos que servem como base na nossa organização. A missão, nós sabemos que é a bússola. É a bússola que nos indica, ou seja, é a bússola onde vamos buscar os resultados esperados. Ou seja, é o propósito da criação da organização. A missão está ligada aos objetivos. Nós temos muitos objetivos no escutismo. Cada ação, cada atividade tem o seu objetivo.
Mas o grande objetivo, o maior e o principal é a formação integral dos jovens. Enquanto que a visão, digamos, é o futuro que nós queremos. Aonde o escutismo, qual é o lugar que o escutismo ocupa no mundo? É a criação do mundo melhor. A causa são os princípios, os critérios de comportamento e atitudes para atingir a visão, que é a construção do mundo melhor. Os jovens formados na escola escutista devem se sentir, realizados, claro, enquanto indivíduo. Eles devem se tornar autônomos, solidários, solidários, responsáveis e muito comprometidos com a causa. E o que é isso? É que eles carregam consigo um sistema de valores. Isso vai desembocar no caráter, na educação para a vida. Nós, escutismo, educamos para a vida. E isso tudo, onde que nós vamos, como é que vamos conseguir isso? Nos programas, nas ações, nas atividades que nós fizemos. Está tudo implícito para desenvolvermos aí a nossa missão, a nossa visão e a nossa causa. Através do escutismo, os jovens criam, desenvolvem projetos. O escutismo vai ajudar os jovens a serem pessoas mais abertas, conscientes dos seus deveres. E como sabemos, o escutismo não é parado. Logo, o escutismo inova constantemente, acompanhando o mundo. Portanto, tudo que o mundo precisar, o escutismo inclui nos seus conteúdos, nos seus projetos, nas suas estratégias. Então, nós trabalhamos para isso. A nossa missão, a visão e causa estão em todas as atividades, em todas as estratégias, em tudo que nós fizemos. Diria também que os jovens são ou seja, ao trabalharmos com os jovens, é a obra que nós apresentamos. É o trabalho que apresentamos à sociedade, é o jovem formado na nossa escola, a sua forma de ser. Então, eu continuo a dizer, os jovens estão num mundo muito conturbado, muita confusão, mas têm que fazer o possível da lei, os princípios e a promessa serem o guia. Eles são o nosso guia, o nosso agir, nosso estar. Os jovens nunca devem subestimar todo um gesto generoso. Tudo que aprenderam de generosidade no escutismo deve ser aplicado em qualquer sítio. Por exemplo, o escuteiro é aquele que ajuda o outro, a estender a mão ao outro, seja escuteiro ou não. É aquele que vê alguma coisa na estrada que possa deixar cair alguém, ele tira, ajuda. Uma pedra, um pau, sei lá.
ajuda um jovem que está emocionalmente ferido, ouve, aconselha, ajuda um velho a atravessar e outras atividades ou ações que são muito importantes e que nunca desistam dos vossos sonhos. E os grandes sonhos são realizados na escola escutista. Peço aos dirigentes que ajudem os jovens a crescerem com amor, porque tudo que nós demos com constância e intenção, nós formamos o homem, um bom jovem, e este jovem vai ajudar o mundo. Logo, este jovem vai construir um legado verdadeiro. E os nossos dirigentes, nós somos voluntários, né? Somos voluntários. Peço só que não desanimem, continuem a ter noites mal dormidas, continuem a ter reuniões indetermináveis e incansáveis. E este amor silencioso que dedicam aos nossos jovens, continuem a dedicá-lo. E peço-vos que sejamos dirigentes, ou seja, chefes, nesse caso, chefes invisíveis. Nós somos os alicerces do movimento, mas somos alicerces invisíveis. Nós é que seguramos o movimento, é como uma casa. A casa está bonita, uma ponta está bonita, mas não se vê o alicerce. Somos nós. Sejamos invisíveis, mas apresentamos uma obra em condições. Não dividamos o nosso escutismo. Não sejamos aqueles que querem se mostrar, mas sim aquele que dentro da subtileza e apresentar-se, ou seja, trabalhar com os jovens, porque o nosso trabalho é apresentar a obra, e a obra são os jovens, que entram como lobitos, saem como caminheiros. Quem quiser continuar, continua como dirigente, mas quem quiser ir para a vida, vai para a vida, pois eles recebem a educação para a vida. Bem-haja EA. Deus continua a abençoar, sempre fomos abençoados, por isso que nós conseguimos segurar a EA com todos os desafios que foram apresentados, que se apresentam na nossa vida, na nossa organização, mas nós conseguimos. Então, nós estamos de parabéns. Vamos continuar a trabalhar, porque o país é nosso, mas acima de tudo está o nosso Deus, pois nós somos preparados espiritualmente e socialmente. Viva a EA! Viva os 31 anos da EA, sempre alerta para servir. Somos do bar que levanta casas, somos do grão que vira colheitas. Passo a passo abre caminho em tudo, mesmo quando tudo parece fechado. Somos do escotismo que ensina, do escotismo que anima.